Oi Brasil, esse aqui é o História do Cinema e hoje eu vou continuar falando sobre o primeiro cinema, como tudo começou. Se você não tem nem ideia do que eu tô falando, veja o primeiro vídeo que tá aqui neste link maravilhoso. Então se você já viu o vídeo agora podemos continuar. Você lembra bem que aconteceu uma regulamentação do cinema, porque o cinema tava muito baixo nível, tava trecheira, e aí a galera resolveu que queria que o cinema fosse uma arte, que o cinema atingisse a classe média e não os trabalhadores pobretões. Então já que eles queriam incorporar a burguesia e a classe média, eles queriam subir o nível não só pra diminuir a trecheira e a putaria toda. Eles também estavam pensando em termos econômicos. Por quê? Porque, claro, se você tem um público de gente pobre, proletário, que trabalha o dia inteiro e só vai lá à noite, eles não têm muito dinheiro. Agora, se você tem um público que é mais rico, eles têm dinheiro pra pagar mais ingresso, eles têm mais tempo, eles trabalham menos, eles são riqueza. Então eles pensaram, se a gente atingir uma burguesia, um pessoal que tem mais dinheiro, eles vão poder vir mais ao cinema. E aí, mais dinheiro para nós. E aí é óbvio que alguém teve a brilhante ideia e falou, gente, se a gente quer mudar o público, a gente tem que mudar o conteúdo. Então essa foi a primeira grande mudança que aconteceu no cinema e na verdade não foi uma mudança que todo mundo mudou de uma vez. As coisas foram mudando aos poucos. Ainda tinha muitos atos cômicos, espetáculos visuais, tudo ainda era muito visual. Não tinha muito aquele negócio de personagem com tramas complexas, com motivações, não tinha muito isso. Apesar dessa mudança que aconteceu, eles estavam tentando chegar nisso, mas ainda não chegaram. Tinha muito filme de fada, filme de truque, e filme de truque me lembra o grande diretor Méliès, só que eu vou fazer um vídeo sozinho dele, então calma que daqui a pouco vai sair um vídeo só do Méliès explicando um pouco esses vídeos de trucagens que ele gostava de fazer. Então, os Estados Unidos aderiu a essa mudança, falou, beleza, vamos mudar o conteúdo, vamos fazer a classe média vir ao cinema, vamos dar um jeito. A França, não. A França continuou naquele mesmo modelo, batendo na mesma tecla daqueles primeiros filmes de atualidades, aquelas coisas. A galera dos Estados Unidos entendeu que eles tinham que mudar pra continuar fazendo crescer o negócio. A França não acompanhou essa. Então, entre 1905 e 1915, os Estados Unidos atingiu uma audiência, conquistou um público muito grande, e foi nessa que o cinema dos Estados Unidos passou o cinema europeu. A França continuou fazendo os mesmos filmes até os anos 20, então foi aí que ela... Então, em 1908, começou a existir aquele órgão regulador chamado Motion Picture Patent Content. É isso? É isso. Também conhecido como MPPC. Era um órgão autorregulador do cinema, mas era muito interessante porque ele só falava o que não fazer. Então as pessoas falavam, tá, isso aqui a gente não pode fazer, tipo putaria, a gente não pode mais fazer. Mas o que a gente vai fazer então? E foi nessa hora que as pessoas tiveram que botar a mente para trabalhar e ser criativas, que é nos momentos de dificuldade que a gente cria coisa. Com certeza o cara que inventou a roda tava passando um perrengue danado. E aí algumas coisas mudaram, mas aquela coisa de plano frontal, com a pessoa inteira na tela, a ação acontecendo toda ali, pouco corte, ainda não foi uma grande mudança. O que mais mudou mesmo foi o conteúdo e não a linguagem. É interessante lembrar que em 1908 já tinha cinema aqui no Brasil e ele foi bem até uns 1911 por aí. E aí depois da Primeira Guerra Mundial rolou uma invasão de filmes norte-americanos e aí o cinema do Brasil foi caindo, até que ficou bem fraco. Então tá, a gente não pode mais fazer putaria, então o que nós vamos fazer? Eles pensaram em pegar as histórias, os romances do século 18 e 19 e criarem adaptações. Porque eles pensaram, se essas histórias já funcionavam antes, elas vão funcionar no cinema também. E eles estavam certos. Só que o problema é que eles tinham que aprender a contar a história melhor e não colocar aqueles quadros soltos. Eles tinham que aprender a dar uma linearidade pra história, coisa que ainda era muito difícil. Então nessa época eles começaram a pegar o trabalho de vários escritores e passar pra tela. A literatura foi fornecendo muito material narrativo pra eles e o Griffith foi o primeiro cara que parou e pensou, o filme só vai ser bom se o material que eu tô trabalhando também for bom. Ou seja, ele percebeu que precisava de roteiro. Então esse foi um dos gêneros que eles passaram a desenvolver nessa época. Também foi criado nessa época o film d'art, que era baseado no modelo francês, que não funcionava muito lá, mas nos Estados Unidos foi bem. Que eles pegavam encenações teatrais famosas, que as pessoas já conheciam, geralmente num quadro só, e faziam uma reencenação, era isso. E por que isso? Porque as pessoas já conheciam, então você já sabe aquela história. Então você só assiste, você não precisa ficar entendendo, por que essa mulher tá chorando? Você já sabe o porquê. Eles perceberam que o caminho não era exatamente
esse, mas esse tipo de filme ajudou a narrativa a melhorar um pouco, porque eles foram percebendo como contar a história com esse tipo de filme. E aí, aos poucos, eles foram percebendo que as pessoas gostavam de ver coisas que pareciam realidade. As pessoas não estavam tão afim de ver coisas fantásticas e muito loucas o tempo todo. Elas queriam ver coisas que parecessem com a vida delas. Então, uma coisa mais verossímil, gente como a gente, foi surgindo. Eles ainda transplantavam coisas de outras artes, eles ainda pegavam teatro ou coisas que já tinham acontecido, mas eles faziam isso com uma cara muito mais real, muito mais parecendo que realmente aconteceu. Ainda nessa época tinha muita reconstituição de coisas que realmente tinham acontecido, e eles filmavam como se fosse um documentário. Eles filmavam como se fosse de verdade, como se eu estivesse aqui fazendo uma reportagem no meio da guerra e a guerra aqui atrás rolando. Então eles faziam muito isso, e esses filmes eram considerados documentários. Entre 1903 e 1906 também rolaram os filmes de perseguição, mas ainda eram uns filmes de perseguição muito básicos, assim, que era um quadro parado e o cara passava correndo, e aí vinha a polícia e passava correndo atrás dele. Era tipo Scooby-Doo, sabe? Aquela coisa que um passa, aí o outro passa. Aí cortamos. Agora vamos para outro... Era uma coisa assim bem primordial ainda, mas foi aí que eles começaram a entender um pouco da linguagem e não só do conteúdo. Eles começaram a pensar como que nós vamos contar essa história no cinema. Então a partir daí eles começaram a fazer muita ficção com cara de realismo. Em 1903 tem o Grande Roubo de Trem. É quase considerado um documentário. Ele é feito exatamente como os acontecimentos foram da época, dos roubos de trem da época. E o legal aqui é que o espectador virava uma testemunha dos acontecimentos. Era como se você fosse um voyeur. Se você nunca viu falar em voyeurismo, eu vou escrever aqui pra vocês darem uma olhadinha. É uma coisa de você ficar olhando, sabe aquela coisa de você ficar olhando no buraquinho da porta e ficar espiando? O cinema tem muito disso, de você ficar espiando uma coisa que ninguém pode ver, só você. Então essas obras agradaram muito ao público, que ele se sentia participando dos acontecimentos. E aí essas obras foram consideradas ficção já, porque aquelas primeiras atualidades que eles faziam eram consideradas documentário. Então aí a partir de 1903, 1904, que eles foram começando a considerar isso mais ficção. E aí nessa época rolou uma coisa que eu acho bem interessante, que é que eles começaram a filmar a Paixão de Cristo. Sabe que a Igreja Católica sempre tem aqui cada quadro com uma cena da Paixão de Cristo que vai acontecendo aí, a cena dele dar os pães, a cena do ressuscitamento, a cena do não sei o que lá. E aí eles pegaram uma história que era conhecida universalmente, todo mundo sabe a história de Jesus. O que eles fizeram? E foram pegar, filmavam um quadrinho, parava, filmava, agora ele vai distribuir os pães. Ia lá, filmava. Agora ele vai, não sei o que lá. Eu não lembro a história direito, mas enfim. Agora ele vai ressuscitar. E aí eles filmavam isso em quadros separados. E eles vendiam isso separadamente. Nessa época, o exibidor, o cara que era dono do cinema, o Cinemark da época, ele comprava esses quadrinhos e ele exibia do jeito que ele queria, na ordem que ele queria, como ele queria. Ele podia comprar a sua Paixão de Cristo aqui por R$1,99 e depois ele comprava a Paixão de Cristo de um outro produtor. E aí ele misturava as duas Paixões de Cristo e contava a história. Aqui um quadro tem um ator sendo Jesus, aí no próximo é outro ator, aí no próximo volta pro primeiro, no próximo é um terceiro cara. Eles misturavam tudo do jeito que eles queriam, porque eles eram donos do material que eles compravam. E aí, como as cenas eram várias ceninhas cortadas e separadas por títulos, ou intertítulos também que se falava, eles podiam contar a história que eles quisessem. E eles faziam isso não só com a Paixão de Cristo, mas com tudo que eles compravam. Eles colocavam uma história aqui de uma mulher regando um mato, depois um grande roubo de trem, depois eles faziam o que eles queriam. A Paixão de Cristo foi a primeira história que foi contada com uma sucessão de quadros que faziam sentido, que davam uma narrativa. Apesar do exibidor fazer o que ele quisesse, tinha um sentido aquela história. E essa sucessão de quadros foi chamada de tableau vivant. Eu não sei falar francês, mas acho que é isso. Então o interessante é que cada sessão que você ia assistir era diferente da outra. Você podia ver a Paixão de Cristo 30 vezes, que cada vez que você fosse ver ia ser de um jeito. Mesmo se você fosse no mesmo cinema toda vez. O cara inventava cada vez de um jeito. E depois disso acabou essa primeira fase do cinema, que era o cinema de atrações, que era o cinema baseado em outras artes. Até hoje o cinema se baseia em outras artes, claro. Mas assim, essa primeira fase foi fechada aí. E por que essa fase acabou aí? Porque em 1906 aconteceu uma coisa que mudou tudo o que veio a seguir. E eu vou contar no próximo vídeo. Então se você tá gostando desses vídeos de história do cinema, curte aqui pra dar um apoio, assina o canal e até o próximo vídeo. Tchau!